Alvorada Cultural. A mostra Bordados da Terra e do Céu está em cartaz na galeria do BDMG Cultural. Feita em parceria com a ONG Tingui, que atua junto a comunidades rurais no Jequitinhonha, a exposição reúne 2 grupos de bordadeiras. Um deles são as Mulheres da Ponte, que têm artesãs de uma mesma família. Já o outro grupo são as Bordadeiras do Curtume, composto por quilombolas de Genipapo de Minas. Na mostra, mulheres, a arte costurada e o lidar com a terra remontam o cotidiano rural e cheio de ancestralidade dessa parte do Nordeste de Minas Gerais. Para falar da exposição, eu conversei com a Ana Vaz, diretora criativa da mostra Bordados da Terra e do Céu. A gente conversou sobre o processo de produção, seus significados e o que o público pode aprender com a montagem. Então, Ana, para a gente começar, eu queria que você me explicasse um pouco de como se deu esse processo de chegada a esses 2 grupos de artesãs, né? Que são as Bordadeiras do Curtume e as Mulheres da Ponte, até um pouco desse início de produção. Então, eu sou designer têxtil, moro em Belo Horizonte. Eu fiquei conhecendo as mulheres, né, as Bordadeiras do Curtume, as Mulheres da Ponte, através de um convite da consultora de projetos sociais Viviane Forte, que trabalha há mais de 20 anos no Vale do Jequitinhonha, com o resgate da cultura, do saber, do fazer, do brincar, das cantigas tradicionais. Ela, através da ONG da qual ela faz parte, que é a Tingui, que fica em Genipapo de Minas, na região lá do Vale do Jequitinhonha, ela já acompanhava o grupo, as Bordadeiras do Curtume, que é um grupo que surgiu antes das Mulheres da Ponte. As Mulheres da Ponte, elas estão chegando agora, assim, como grupo, mas a Viviane já acompanhava, né, a Tingui já acompanhava as Bordadeiras do Curtume nesse processo, assim, do resgate cultural, e promovia encontros de convivência, onde elas cantavam, brincavam, dançavam e faziam poesias, jogavam versos, que é muito tradicional da cultura de lá, delas. E também resgataram o bordado, né? Aquelas que sabiam, começaram a ensinar para aquelas que não sabiam. E isso foi contagiando o grupo, até que chegou um momento que elas entenderam que gostariam, sim, de pensar nisso como uma fonte complementar de renda para as famílias. E nesse momento foi que a Viviane me convidou para que eu pudesse fazer com elas um desenvolvimento de uma coleção, nesse lugar também de identificar ali e reconhecer e ajudá-las a perceber, assim, qual que é a identidade do grupo e trazer isso para o mundo, de uma maneira, assim, através do que seria uma coleção. Então, a gente começou esse movimento em 2016 e trabalhamos 2 anos e meio, mais ou menos, nessa construção, onde eu fui trabalhando com elas ali, né, essa questão da harmonização das cores, o resgate do tingimento vegetal, que também elas já haviam feito, os ancestrais já faziam, elas já tinham um conhecimento, mas estava adormecido, assim, então a gente começou a resgatar o tingimento vegetal também. Na ocasião era o vegetal, porque depois também agora a gente já está trabalhando com o mineral. E, então foi um processo de anos, assim, até a gente construir os bordados. Os desenhos sempre foram feitos pelo Diogo Guimarães, que é filho de uma das bordadeiras. E aí eu fui trabalhando nisso. Então, fazendo o direcionamento das cores, das cartelas de cores, trabalhando com elas a harmonização. O Diogo, ele já fazia isso, mas cada vez mais, assim, ele desenhava o imaginário dele ali. Mas cada vez mais a gente foi estimulando para que ele pudesse trazer o que era da realidade dele, do entorno. Também fui direcionando elas para esse olhar. E a gente foi construindo isso ao longo desse tempo, até que finalmente fui entendendo qual que poderia ser esse produto, assim mesmo. Seria uma peça que depois veio a ser o estandarte do Curtume, mas então os estandartes chegaram, assim, eram como telas, na minha concepção, eram como telas, onde elas contariam a história delas, do cotidiano, da vida delas, do imaginário, e as bordadeiras interpretam esses desenhos dentro daquela gama de cores que a gente, então, escolheu para a primeira coleção e agora para a segunda. Então, primeiramente foi lançado a coleção Estandarte do Curtume, primeira, que foi final de 2018 para 2019. Assim, foi muito bem recebida. A gente teve, assim, o mercado, assim, as pessoas ficaram encantadas. Foi muito especial.
Foram várias situações assim que a gente teve para divulgar o trabalho, para que elas tivessem um trabalho reconhecido. E isso tudo foi ajudando o projeto, inclusive, a se sustentar de alguma maneira com as vendas. E aí, então, a gente, depois de 2 anos e meio, assim, que já estava reverberando a primeira coleção, e a gente entendeu que estava num momento, assim, de repente, renovado, a gente dar continuidade para elas, para que também elas pudessem se mover, trazer mais movimento para o grupo cresceu, mais mulheres chegaram, elas começaram a organizar o grupo muito bem, tem, né, as tarefas, quem cuida do quê, inclusive das jovens que estavam chegando, que inclusive é um dos objetivos, a gente conseguir também manter viva essa tradição lá do bordado. Então elas foram se organizando, o grupo estava bem estruturado, quando então a gente entendeu que poderíamos dar continuidade, fazer novamente o movimento, assim, porque já estava tudo equilibrado. Então eu comecei o desenvolvimento da segunda coleção com elas, que eu entendi que o estandarte do Curtume, como foi pensado da primeira vez, era a bandeira, uma bandeira que a gente estava levando para o mundo, assim, a bandeira delas, da realidade delas, da vida delas, do que elas sentiam, do que elas pensavam, do que elas viviam. Então eu comecei a trabalhar com elas também um novo resgate, que foi o do pigmento mineral, que é feito com a terra. Elas também, né, desde sempre nas comunidades, elas já trabalhavam, usavam a terra para pintar as casas, os fornos. Eu pensei, por que não a gente também resgatar e homenagear a terra, trazendo isso, somando ao bordado, assim. Então, a gente começou a fazer essa pesquisa no entorno delas, com as tonalidades. Enfim, foi bem bacana, assim, foi lindo o processo. Ficamos mais 2 anos trabalhando. A gente trouxe um tema dessa vez, que sou o que sei. Então, o jeito que eu entendi que dava para unir as coisas, integrar, na verdade, como elas são, foi pintando, então, as formas que a gente pinta, que elas pintam hoje os estandartes, a gente chama é como se elas trouxessem a topografia do Sim. lugar, né? Então, a gente fez os desenhos abstratos, como se fossem as montanhas, os vales, os recortes, os morros, de uma forma abstrata, mas é essa geometria abstrata com essa referência, essa alusão à topografia da região delas, feita inclusive com a própria terra, que é com a tinta de terra. E novamente fizemos um novo estudo da cartela de cores que harmonizasse com essas terras que a gente escolheu. E é isso o resultado, né? Essa exposição que está lá até em março, né? Agora no BDMG. Que justamente, como você falou, as mulheres e a terra, elas são as protagonistas, junto com os bordados, dessa exposição. E você falou bastante já, mas eu queria que você especificasse um pouco melhor quais elementos e técnicas que foram usados nessa mostra, que mostram essa relação das mulheres com a terra, com toda essa ancestralidade que a gente sabe que está presente na mostra. Então, na cenografia da exposição, que é do Alexandre Rousset, o arquiteto Alexandre Rousset, que também é um parceiro da TINGUI, da ONG, foi essa vontade. A gente trouxe ele, assim, em profundo entendimento e cumplicidade, assim, com os 2 projetos. A ideia era trazer, assim, as imagens dessas mulheres, porque o tempo inteiro a intenção era que as pessoas que entram lá naquele ambiente, naquela exposição, que elas se sintam transportadas de alguma maneira para a realidade dessas mulheres e transportadas em vários níveis mesmo, sensorial, mas também assim de memória, de conexões assim de várias ordens. Então, para isso, então ele lançou mão das imagens, são imagens delas no cotidiano, que inclusive são imagens que são inspirações dos bordados, principalmente das bordadeiras do Curtume, em termos de cenas ali, mas as plantas que também estão presentes nessas imagens são também presentes lá no repertório das mulheres da ponte. Então são as imagens dessas mulheres no cotidiano delas, na vida delas. Tem a música, os versos, como elas são cantadoras de versos, elas cantam, muitas são batuqueiras, elas são muito ligadas com essa música
é profunda. Então, ao mesmo tempo, elas estão cantando versos, que elas jogam versos enquanto elas colhem as cascas para fazer o tingimento, enquanto elas bordam, né? Quando elas cuidam, jogam milho para as galinhas, vão para o pasto, elas são agricultoras, elas vão plantar, lavar roupa, cuidar de filhos, né? Então, está tudo ali, através dos versos, das imagens. Eu não vou tentar não dar spoiler, para quem ainda não foi. Então, e tem também, né, o elemento terra, está presente lá, claro, como não podia deixar de ser. E também a disposição também das peças, assim, no lugar de ocupação, né, do chão, da parede e do ar também, trazendo muito dessa integração que elas vivem, elas ainda estão muito conectadas, assim. E, além disso, as peças que estão lá. Tem um ambiente que é das bordadeiras do Curtume e o outro que tem as peças das mulheres da ponte. E aí a gente falou, né, sobre toda essa ligação, sobre toda essa ancestralidade, sobre toda essa potência. Eu queria que você falasse também como que os aspectos da cultura mineira e principalmente do Jequitinhonha, eles estão ali ligados à mostra, desde o fazer até ali a exposição mesmo. Na verdade, está impregnado. O Vale do Jequitinhonha, às vezes, assim, ele já teve, para algumas pessoas ainda, de repente continua assim, mas em algum momento ele foi esquecido. Assim, é como se a gente não... A maioria das pessoas talvez ainda nem conheçam assim, o que é o Vale. E mesmo outras regiões que não são tão próximas da nossa. Nosso estado é muito grande. A gente tem uma riqueza cultural. Então, trazer o Vale, assim, esse lugar de força e de potência que é lá, porque alguns ou muitos ainda acham, né, já houve um tempo que o Vale do Jequitinhonha era conhecido como Vale da Pobreza. Enfim, isso não é mais isso, não é isso. Lá é uma região dentro do nosso estado de muita riqueza, de muitas potencialidades, de muita alegria, de muito, assim, nossa, é impressionante. Assim, eu falo que a minha vida é uma antes e outra depois. Desse relacionamento, não só do conhecer a região, e de estar lá e de experienciar o que é a energia daquele lugar, estar naquele contexto todo, mas pelas pessoas também, por essa convivência com pessoas de tamanha sabedoria e amorosidade, generosidade e uma noção do coletivo que a gente já não tem mais nas cidades. E no contexto mais urbano, a gente não vive mais isso. Assim, é muito raro, pelo menos, do que eu posso falar. Assim. Então, é muitas forças. Eu acho que é mais uma das forças divinas. E nós temos inúmeras. Mas tá tudo ali, né? É o Vale, mas é Minas, mas somos todos nós. Por mais, como eu disse, que pudéssemos estar esquecidos que fazemos parte disso também, mas a gente faz. Com essa diferença que essa região que acabou ficando mais fora dos olhos, em contato com essa questão do desenvolvimento urbano, mas deixa de ter outro tipo de desenvolvimento, a gente só esqueceu, mas tá lá, tá tudo em nós e tá lá. Eu acho que é isso, por isso que toca tão profundamente, eu acho. Todo mundo que vai lá, que me fala, se emociona, fala emocionado, porque tá na origem, tá nas raízes, não é um trabalho ali, um produto, é um produto, um bordado que foi construído para ser vendido e levar dinheiro para elas, para ajudar na renda. Isso já seria ótimo, quem não precisa de renda. Mas é muito mais que isso. Nós estamos falando de um lugar muito mais profundo, um processo muito mais profundo e que toca a todos nós. Então é por isso que todos se emocionam, porque as nossas raízes estão ali, com as delas, né? Elas estão trazendo para nós, é um espelho. Para quem for visitar, com certeza vai conseguir se sentir um pouco mais em casa e mais mineiro na mostra. E aí também, como você já falou, né, a gente vê e tira algumas lições dessa relação das mulheres do Jequitinhonha com a terra. E infelizmente Minas Gerais tem sido palco de grandes tragédias que envolvem também o maltrato com a terra, a exploração predatória da terra. Qual lição você acha que fica dessa relação que essas mulheres têm com o trato da terra? O que eu vejo lá nessas pessoas
nessas mulheres e em todos lá da comunidade, mas especificamente dessas mulheres, e a força feminina lá é muito grande, que é assim, elas não esperam alguém que faça por elas, porque não tem. Eu vou e faço. Então, a terra ali para elas é de onde, a relação delas com a terra é de onde elas sobrevivem. Elas ali, elas comem, hoje ainda tem minimamente algumas estradas em situações muito difíceis, chove, não passa, não tem jeito, não vai, porque não é acessível, mas não tem estrada que acessa uma cidade próxima, onde compram um alimento, isso, elas hoje têm uma condição de vida, né, esse acesso a essas coisas com uma relativa facilidade, mas até pouco tempo atrás não tinham nem luz elétrica, não tinham celular, não tinham, mas assim, a relação com a terra era assim, elas sobreviviam da terra, então elas plantavam com a pouca água que tem, mas elas têm a época certa, quando a época das chuvas, agora elas estão plantando, então até por isso elas nem bordam tanto, porque elas estão cuidando da terra, que vai trazer sustento para elas, assim, mais fartura e abundância ao longo do ano. Então, é uma relação, assim, aí na hora que a terra não tem, o que planta nessa época, o que planta depois, e elas plantam, e elas colhem, elas têm a criação, ou seja, elas não ficam sentadas reclamando que não tem, que não foi feito, que não tem estrada, elas vão na estrada, vão a pé, compram semente, compram o que precisa, vai no sol, na chuva, cuidam da terra e colhem. Então, assim, eu vejo assim, é um exemplo para mim de você assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Nesse lugar não tem essa pobreza, tem uma falta desse lugar que não vem delas, que não vem das pessoas, porque das pessoas de lá, só tem riqueza. E eles fazem assim, eles transformam assim, em ouro, que eles têm ali o mínimo de recursos que a natureza dá para eles, eles sabem tratar disso com muito respeito e usufruir disso de uma maneira muito respeitosa e que traga para eles, né, um benefício, assim, e realmente vão lá fazer o que precisa ser feito. Como que você vê essa relação dessas mulheres, o protagonismo que elas têm, que fica claro na mostra, a relação que elas têm com o feminismo e questões entre solidariedade de mulheres mesmo, né? Essa ajuda, essa construção entre mulheres, pensando justamente que a mostra continua até dia 12 de março, e daqui a algumas semanas a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher. Como que se dá essa relação? Lá não se ouve falar disso, assim, essa palavra feminismo, assim, esse lugar assim, dessa construção que é muito dessa linguagem nossa, mais urbana, mas não é o que elas não trazem isso traduzido nessa palavra. Elas têm a experiência da atitude feminina lá, até mesmo porque, como lá é uma região que não tem pouquíssimas oportunidades de trabalho para todos, homens e mulheres. Mas então, o que acontece lá é que os homens e inclusive os jovens, os maridos e os filhos dessas mulheres, eles passam de 6 meses a 9 meses do ano fora de casa, fora da comunidade. Só ficam elas, só ficam mulheres e crianças, ou homens que, né, alguns poucos podem já se aposentar ou fazem escolha de não tem esse trabalho, mas muito pouco, mas a grande maioria, dos maridos e das bordadeiras, eles ficam ausentes da casa. Então, é a mulher que precisa cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar da agricultura, cuidar da plantação, cuidar dos animais, cuidar umas das outras, por isso elas também são parteiras, elas são benzedeiras, elas são raizeiras, porque hoje agora ainda tem acesso até mesmo a uma farmácia, há pouco tempo atrás não tinha, um médico para fazer o parto, etc. Então, assim, isso acontece lá, né? A força do feminino lá, ela vibra naturalmente, mas não porque uma atitude não vem dessa ordem, assim. Ainda assim, nelas tem, às vezes, as questões, assim, no início, os maridos, né, às vezes ficavam incomodados, porque elas não estavam em casa trabalhando, estavam na reunião lá, fazendo uma associação, bordando e tal. Mas, aos poucos, porque o tempo inteiro o projeto
um olhar cuidadoso para tudo, porque os homens também eles têm o papel deles, a força deles. O objetivo é sempre harmonizar tudo. E uma das coisas é elas também podendo levar a contribuição financeira para casa, através desse trabalho delas, que elas estão se ausentando de casa para poder fazer algumas vezes. A maioria do tempo elas estão bordando em casa, mas algumas vezes tem os encontros. Então isso também traz um fôlego para eles. E aí, passado um primeiro momento de susto, assim, né, as mudanças elas sempre trazem um pouco de incômodo para todo mundo. Isso vai sendo acolhido de uma outra maneira, elas vão vendo elas bem, e tudo vai equilibrando. Mas isso é tudo muito orgânico, né? Então, não tem nome lá de feminismo, machismo, quase, a gente não se usa isso lá. Assim, embora as atitudes ainda estejam presentes, entende? Acontece essas atitudes que a gente considera, assim, a gente dá o nome de machismo, e às vezes elas também têm atitudes que poderiam dizer feministas, mas isso lá não vem ao caso, não com esses nomes, né? É uma rotina, uma dinâmica lá e uma tentativa de um equilíbrio, um esforço para um equilíbrio, mas que é natural, natural para que tudo flua naturalmente. Sim, sim. É como se elas vivenciassem a experiência na prática, né? Sem entender, mas vivenciassem na prática essas práticas de feminismo, de solidariedade entre mulheres. É muito bonito, muito interessante. E aí, Ana, para a gente encerrar, eu queria que você desse dicas para o espectador que está curioso, que vai ouvir a nossa entrevista agora e está curioso para visitar a mostra. Quais dicas você dá para aproveitar ao máximo a experiência da visita à mostra? Assim, a primeira dica é assim, não percam. Assim, tem que ir, é imperdível. Assim, agora, e vai com calma, não vai com pressa, vai e se entrega, assim. Tira um tempinho para ficar lá, para ver com calma, para realmente se integrar àquele lugar. Porque ali estão muitas informações, são muitas bagagens, né, delas ali, muitas informações delas. Está tudo impregnado ali. E é isso, vá com calma, convida quem vai, leva alguém que vocês acham que possa gostar, porque é sempre bom, às vezes, você trocar ali, conversar, porque a exposição é tão viva, ela é tão... Cada um que chega ali tem uma experiência tão individual, mas sempre profunda, como eu disse, assim, as pessoas que me contam, assim. Mas então por isso que eu sugiro, assim, que seja com um pouquinho de tempo, para realmente aproveitar ali, ver com calma, olhar, assim, e se deixar, né? Porque aí começa a ativar as memórias, as nossas memórias. E aí a gente se conecta de um lugar realmente mais profundo, assim. E de toda maneira, se não puder ir com calma, não tiver esse tempo disponível, vá de qualquer maneira, né? Vá, assim, ainda assim, né? Que eu quero dizer de qualquer maneira, vá, ainda assim vá, porque ainda que uma passada rápida vai ter alguma coisa que vai fazer diferença, assim. Ana, é isso, assim, muito obrigada, acho que as suas falas foram muito importantes, necessárias, acho que acrescentaram muito, parabéns, viu? Imagina, eu falo assim, né, parabéns para todos, né, porque o meu trabalho é só uma pequena parte. Parabéns a todas envolvidas nesse projeto tão bonito e importante para a cultura mineira. Essa foi a conversa que tive com Ana Vaz, diretora criativa da Mostra Bordados da Terra e do Céu. Conversamos sobre os elementos que compõem a produção e também sobre a força feminina do Jequitinhonha. A exposição fica em cartaz até 12 de março, na galeria do BDMG Cultural. Eu sou Kéter Aquino e fico por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.